Então, eu começo aqui mostrando já o material que nós vamos trabalhar hoje. Já, eu coloquei aqui a P1, tá, pessoal? Mas é a P2, tá? Coloco aqui a P2. A gente vai trabalhar com uma das questões da P2. Lá de 2024, eu disse para vocês que é uma questão assim, muito recorrente. Ela pode se apresentar de maneiras diferentes, assim, em suas edições, mas normalmente elas são cobradas, porque de fato é uma matéria assim, muito importante, principalmente no sentido de que no ensino superior você vai utilizar muito isso aqui aí para frente, para as outras disciplinas aí na frente. Tá? Então, a nossa ideia aqui é apresentar esse enunciado para vocês, vamos trabalhar em cima de todos os conteúdos envolvidos nessa questão, todos os assuntos envolvidos nessa questão, e vamos discuti-los conceitualmente falando, com alguns exemplos, e finalmente a gente parte para a solução. E quando vocês vão entender muito bem, como de outras vezes, em outras tutorias, quando você chega lá na hora da resolução da questão, você vê que vai sair de uma forma muito simples, por conta de que você já tem um embasamento teórico bom, né, para poder desenvolver bem a questão. Então, vamos lá. O enunciado é o seguinte, na verdade, são 3 questões. Questões 1, 2 e 3. Todas elas são baseadas nesse enunciado. O gráfico de uma função afim, né, esse assunto é novo para vocês, quer dizer, certamente isso já foi visto lá no ensino médio, né? Mas se não, vai ser novo, mas é uma das funções classificadas como elementares, tá? No universo da matemática. Então, o gráfico de uma função afim, fx, intersecta o eixo x em um ponto de abscissa x igual a 2 e o eixo y em um ponto de ordenada y igual a 3. Então, o gráfico é esse aqui. O enunciado da questão, ele não traz esse gráfico, tá? Mas eu trouxe o gráfico para que vocês pudessem ter uma visualização mais clara da questão. Então, a gente marcou aqui, ó. Aqui eu tenho um plano cartesiano, então aqui eu tenho o eixo x, né? Então, aqui, ó, tem o ponto 2, né? Então, 2, 0, ele cortou aqui no eixo horizontal. E eu tenho aqui um outro ponto de ordenada 3, que cortou aqui nesse eixo vertical, quando eu tenho aqui 0, 3, o ponto 0, 3, né? 0 para x e 3 para y. Então, eu tenho esse gráfico aqui, ó. Então, o gráfico de uma função afim intersecta o eixo x em um ponto de abscissa x igual a 2 e o eixo y em um ponto de ordenada y igual a 3. Tá? Tudo vai se dar em função disso aqui. Tá? Isso aqui já é um ensaiozinho que a gente vai encontrar no final da questão, tá? Mas isso aqui também não é dado, muito pelo contrário, isso aqui é pedido na questão. Tá? Então, vamos lá. Na primeira questão, ele pede para você determinar o coeficiente angular da reta, que representa o gráfico da função. Então, a gente vai ver cada um desses conceitos aqui no decorrer da nossa tutoria, tá? Coeficiente angular, por exemplo. Determine a expressão da função f e calcule f de 10. Então, aqui eu tenho fx, a função afim é fx, então aqui eu tenho f de 10. A gente vai ver isso na sequência. Determine o conjunto dos valores de x, tais que f de x é menor do que menos 1. Então, nesse caso aqui, eu tenho que, inclusive, aí vocês vão relembrar de um assunto disso lá na P1, melhor dizendo, as matérias referentes ao primeiro bimestre, né, digamos assim, que é a representação de conjunto. Também está presente nessa questão. Tá? E outra coisa interessante que vocês estão vendo aqui, ó, o que é isso aqui? É uma inequação. Que foi cobrado na P1 e certamente vai continuar sendo cobrado na P2.
Vamos lá. Bom, o tema central dessas questões, a função afim, é um dos pilares da matemática por sua capacidade de modelar situações cotidianas que envolvem crescimento constante. Compreender sua estrutura não é apenas essencial para a avaliação, mas também para a vida prática. Eu vou trazer aqui uns exemplozinhos bem rápidos, tá? Para vocês verem que isso aqui na vida real. A gente utiliza a matemática na vida real. Tá? E a função afim ela é bem presente. E aí a gente vai trabalhar nos conceitos teóricos, com esses exemplos, e no final a gente vai resolver essa questão de uma forma assim, bem detalhada, passo a passo. Ok? Então vamos em frente. Bom, então, o que cai e onde estudar? Então, gente, todos esses tópicos aqui, dessas questões de 1 a 3, todos esses tópicos aqui são abordados. Função afim, coeficiente angular, cálculo de A por 2 pontos, leitura de interceptos onde a reta corta os eixos, inequações, números racionais e frações, intervalos de conjunto, tudo isso é aqui onde vocês encontram esses materiais, lá naquelas nossas unidades. Tá? E aqui eu coloquei algumas observações, não vou perder tempo, né? Até porque a gente vai trabalhar isso aqui no decorrer dessa tutoria. Bom, então vamos lá. Então esse aqui é um mapa do que vocês precisam estudar para se preparar para uma questão desse tipo. Algumas dicas é você ler a unidade 12 para pegar a visão geométrica das retas, revise a unidade 5 como resolver equações, e na unidade 2 como escrever intervalos. Isso aqui vocês já conhecem bem, né? Essa parte de equações também, vocês já estudaram bastante. A unidade 4 ajuda a não tropeçar em contas com frações, né? Que foi bem abordado também aí. Então, a novidade maior mesmo está lá na unidade 12, onde é tratada a função afim. É um dos últimos assuntos que são apresentados lá na plataforma. Vamos lá. Vamos entender o que seria isso. Conceitos essenciais para a resolução das questões. A função afim. Quando você fala de função afim, como eu já citei aqui anteriormente, ela está dentro do contexto de funções elementares da matemática. E a função afim, especificamente, trata de função do primeiro grau, especificamente de uma reta. Então, eu chamo de o DNA de uma reta. Eu não vou entrar em todos esses detalhes aqui, inicialmente, falando, tá? Vou fazer um comentário rápido, e a gente vai abordar isso aqui no decorrer da nossa tutoria. Tá? Mas, uma função afim é toda função f de R em R que pode ser escrita nesse formato aqui, pessoal. Ó, essa aqui é a chave, tá? f de x é igual a x mais b, onde a e b são constantes reais. Seu gráfico é sempre uma reta. Esse é o ponto de ouro desse conceito, tá? É sempre uma reta, ou seja, uma função do primeiro grau. Então, vamos dar uma passada muito rapidamente nisso aqui, para vocês entenderem, assim, visualmente falando, alguns pontos de destaque. Então, eu tenho aqui um plano cartesiano, onde eu tenho os eixos x e y. Aqui, eu tenho a minha função, a x mais b. E aqui, se vocês perceberem, o coeficiente angular, ele representa a inclinação na reta. Ele corresponde também à tangente de um ângulo θ. Então, imagine que eu tenho um ângulo θ aqui, ó, formado por essa reta, com os eixos x e y. Olha, aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Então, eu diria também que o A corresponde à tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá? E a variação de y é o y2, nesses pontos y2 e menos y1, sobre a variação de x. E a variação aqui, ó, então, a variação de y na vertical e a variação de x na horizontal. Gente, num primeiro momento,
vão surgir muitas dúvidas e a coisa vai ficar um pouco nebulosa. Eu entendo isso, tá? Mas isso aqui vai estar gravado, vocês vão poder rever isso quantas vezes vocês quiserem. E tudo isso que eu estou falando aqui para vocês agora vai fazer muito sentido, principalmente quando a gente chegar no final dessa tutoria. Tá? Mas eu acredito que numa passada só não fica tudo muito claro, não, tá? É normal. Mas depois vocês começam a amadurecer, tá? E tem também o conceito de raiz, que representa exatamente essa função, que é o ax mais b, ó, ax mais b. A raiz é dada pelo valor de x. Então, se eu isolar aqui o meu x, eu jogo esse b para lá, vai ficar menos b, isolando o x, eu pego o a, ele vai passar dividindo, eu tenho que x igual a menos b mais a. Menos b sobre a, melhor dizendo. Tá? Que é o valor correspondente a x. Então, essa é a característica principal. E, esqueci de falar do b, né? Esse coeficiente linear, que é o b, ele cruza o eixo y, olha. Dado exatamente esse pontinho aqui. Tá? Então, a representação dessa função na reta, dentro desse plano cartesiano, é exatamente essa. Tá ok? Então, uma função afim é toda função com essa característica. Isso é um ponto inicial, tá? Um ponto básico, tá? Um conceito básico, e a gente vai destrinchar tudo isso aqui daqui para frente, até a gente chegar lá na resolução da... Para resolver essa questão, tem que entender isso. Se vocês não entenderem isso, não dá para resolver a questão, não. Tá? Vamos lá. Bom, agora vamos para uma representação matemática dessa função. F de x igual a x mais b. Então, vamos começar falando sobre coeficiente angular. Certamente vocês já se lembram de ter ouvido falar isso aqui lá no ensino médio, né? Ele representa a inclinação e a taxa de variação. Então, as aplicações na vida real de coeficiente angular, muito empregada, né, com esse conceito de taxa de variação, que eu vou falar mais sobre isso aqui, quando eu for mostrar um exemplo prático. Este coeficiente é o mais importante, pois mede a taxa de variação da função, ou seja, o quão inclinada é a reta. Ela pode ser calculada a partir de dois pontos distintos. Lá no enunciado, vocês viram que foram apresentados dois pontos, né? Então, eu tenho aqui, ó, o x1 e y1 e o x2 e y2. Do gráfico pela fórmula da variação de y dividida pela variação de x. Acho que eu acabei cortando aqui, né? Acabei cortando aqui, mas tudo bem. Ela está representada aqui embaixo. O que é o coeficiente angular? É a variação de y pela variação de x. Tá? Quando a gente olha para esse termo aqui, ó, por esse delta de variação, a gente lembra muito da física, né? A Thaís, que é de física, por exemplo, você utiliza muito a variação de velocidade, variação de tempo, é tudo representado pelo alfa, por esse delta aqui, né? E a variação é sempre dada dessa forma. É sempre o final menos o inicial. Então, a variação de uma velocidade final menos o inicial. A variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Tá? E aqui a gente segue a mesma analogia. Tá? A física é uma aplicação da matemática, né? Então, na verdade, quando você pensa em variação de velocidade, variação de tempo, você está aplicando esses conceitos matemáticos. O sinal de A, né, o sinalzinho aqui, ó, de A, esse A aqui, ou ele é positivo ou ele é negativo, determina o comportamento da função. Se o A for modo que quiser, ele é positivo, a função é crescente. Tá? Aqui um exemplo clássico, ó, função crescente. Ó. O sinal do A aqui é positivo. Se o A é negativo, como esse exemplo aqui, ó, menos 2, a função é decrescente. Ou então, ou ela é crescente, ou ela é decrescente. Então, o coeficiente angular, ele determina esse tipo de inclinação da reta. Vocês viram aí. Tá? E aí a gente começa a amadurecer um pouquinho. Eu sempre vou trazer essa figurinha para vocês aqui, ó, tá? Para vocês estarem associando com aquele conceito inicial que a gente apresentou. Tá? Vamos lá.
Agora vamos falar sobre o coeficiente linear B, chamado de o ponto de partida. Tá? Olha aqui, ó, B, caracterizado aqui. Ó. Este coeficiente representa o valor inicial da função. Valor inicial da função. É o ponto onde o gráfico corta o eixo Y. Então, gente, isso é a característica da função afim, tá? Sempre, o B sempre vai cortar o eixo Y. Ou seja, o valor de f de x quando x é igual a zero. Então, sempre que x for igual a zero, ele sempre vai bater aqui, ó, no eixo Y, né? Ele sempre vai cortar aqui o eixo vertical. É o ponto onde o gráfico corta o eixo Y, ou seja, o valor de f de x quando x é igual a zero. Portanto, sempre teremos que B igual a f de zero. Então, quando x for zero, f de zero. Então, quando você vê alguma coisinha aqui, ó, dentro do parênteses, ele representa exatamente o x. É o x da questão. Tá? E agora um outro conceito é o conceito de raiz, que a gente falou agora há pouco lá, na parte inicial. Raiz ou zero da função. Ele é o ponto de cruzamento. Estamos falando agora de x, tá? É o valor de x para o qual f de x é igual a zero. Então, quando eu coloco aqui o valor de x igual a zero, exatamente quando y é zero. Né? É onde eu vou cruzar aqui o eixo x. Ó. Tá? Geometricamente, é o ponto onde a reta corta o eixo x. Cortei aqui o eixo x. Para encontrá-lo, basta resolver a equação. Então, se você resolve essa equação aqui, como nós fizemos aqui, ó, eu vou encontrar o valor de x. Tá? E esse valor aqui, ó, menos b sobre a, vai ser exatamente onde ele vai cruzar o eixo x. Tá? Então, a gente viu aqui os três conceitos principais. Coeficiente linear, coeficiente angular, coeficiente angular A, coeficiente linear B, e raiz ou zero da função. Tá? A partir desses três conceitos iniciais, agora vamos avançar. Vamos lá. Então, para não ficar só na parte da teoria matemática, vamos para uma aplicação prática. Utilizando esses conceitos que a gente acabou de ver, na vida real. Um plano de celular. Né? Hoje em dia todo mundo tem celular, né? Imagina o seguinte, o custo mensal de um plano de celular é de R$40. Então, todo mês você paga R$40. Mesmo que você não use, você paga R$40. Tá? Fixos. Mais 50 centavos por minuto de ligação. Bom, eu consigo representar o meu custo utilizando função afim. O meu modelo, por exemplo, seria isso aqui. Ó. A minha função é representada pelo plano celular, que é o C. C de x. É igual ao quê? Ao 0,50, que é a minha taxa de variação, que é o coeficiente angular, mais o meu ponto de partida, que é o que eu pago mensalmente, é o valor fixo. Eu pago mensalmente. Então, olha só. Quem é o A nessa história? É o 0,50. É o coeficiente angular, é a taxa de variação, ou seja, o custo por minuto. E o coeficiente linear é o B, é o valor inicial, é o ponto de partida, ou a taxa fixa. Tá? Então, se a gente for analisar isso de uma forma prática, né, a gente tem o seguinte, ó, interpretando o cenário. O problema descreve uma estrutura de custos com duas partes distintas. Um valor fixo de 40, esse é o custo base do plano, que você paga todo mês, independente de fazer ou não ligações. Um valor variável, que é 50 centavos por minuto. Esse custo depende diretamente da quantidade de tempo que você utiliza o serviço. Essa estrutura de valor fixo mais uma taxa de variação constante é a marca registrada da função afim. Tá? Então, para transformar a situação em uma função matemática, o que a gente faz? Associamos cada elemento do problema a um componente da expressão geral.
lá da função afim. Então, essa aqui é minha função afim. Ó. O coeficiente linear, que é o custo fixo, vocês se lembram, B aqui é o 40. O valor 40 é o custo que não muda. Ele é o ponto de partida, o valor da fatura, mesmo que o número de minutos de ligação, que é o X, seja zero. Na função afim, este é o coeficiente linear. R$40 está aqui. Aplicação B igual a 40, valor inicial a taxa fixa. Já o coeficiente angular, que é a taxa de variação, o valor de 50 centavos representa o custo de cada minuto. Ele é a taxa de variação. Desculpe. Vou tomar uma água aqui, porque eu acho que eu acelerei demais. Então, na função afim, esta é a função do coeficiente angular. Aplicação A igual a 50 centavos, a taxa de variação, ou seja, o custo por minuto. Se a gente fosse montar a função, teria assim, ó, X, o número de minutos de ligação, C, a função, o custo total mensal. Combinando os coeficientes, chegamos a um modelo matemático que descreve o problema. Quero saber quanto que eu vou pagar esse mês de celular. Aqui, ó, só aplicar aqui e encontrar o CX. Eu sei exatamente quanto que eu vou gastar. Exemplo simples, né? Mas um uso real. Vamos em frente. Agora, a gente fala sobre um outro assunto. Então, olha, falamos sobre o conceito inicial de função afim, os seus elementos principais. Agora, uma outra coisa que a questão aborda. Então, com esses conceitos de função afim, a gente consegue resolver o probleminha lá. Tá? Só que agora, tem uma outra coisa. A terceira questão, ela envolve equações lineares. Então, vamos fazer uma revisãozinha básica e rápida. Tá? Resolver uma equação como f de x é menor que c significa encontrar o conjunto de todos os valores de x, para os quais a desigualdade, ó, tem que ser respeitada, menor, né? É verdadeira. Então, se eu encontrar aqui algum valor que seja igual ou maior a c, não é verdade. Não me atende. O processo é similar à resolução de equações, mas com uma regra crucial. E aí, eu vou elencar aqui alguns pontos importantes que não pode ser esquecido na hora de resolver uma equação. Em primeiro lugar, regras de manipulação. Para isolar a variável em uma equação como a x mais b, né, menor que c, podemos, o que a gente pode fazer? Vamos lá. São 3 pontos. Primeiro, adicionar ou subtrair qualquer número dos dois lados. Então, você pode somar ou subtrair qualquer número dos dois lados, caso você queira anular um valor, coisa do tipo. Tá? Você pode fazer isso e a estrutura da equação não muda. Segundo, multiplicar ou dividir por um número. Eu posso também multiplicar para poder anular. Imagine que eu tenho uma fração. 1 dividido por 2. Eu quero anular essa fração. Multiplico por 2. Vai ficar 2 sobre 2, 1. Pronto, anulei. Número 1 é elemento neutro, né? O produto na divisão, eliminei. Eu também não mudo nada na minha estrutura relacional, né? Digamos aqui. Não mudou nada. Mantendo o sinal de desigualdade. Vou manter o mesmo sinal. Agora, a regra de ouro, qual é? Multiplicar ou dividir por um número negativo, dos dois lados. E aí, acontece esse fenômeno aqui, a matemática. Você tem que inverter o sinal da desigualdade. Então, se eu tiver menor, passa a ser maior. Se eu tiver menor igual, passa a ser maior igual. Quando eu multiplico por um número negativo. É o clássico multiplica por menos 1. Ele vai inverter o sinal da desigualdade, do operador relacional. São regrinhas que não pode esquecer. Tá, vamos lá. Resolvendo equações lineares, vamos para um caso prático. Na vida real. O orçamento de viagem. Então, você tem
R$ 500 para viajar, Antônio, imagina isso. Vou te dar R$ 500, olha só, hein? É dinheiro para caramba, hein? R$ 500 para você viajar. Aí tem um detalhe, a passagem custa 200. Bom, aí, aqueles 500 ali, você já comprometeu 200. E a hospedagem custa 80. Então, já comprometi mais 80, 280. Só que 80 por dia. A pergunta, quantos dias você pode ficar sem ultrapassar seu orçamento? Legal. Bom, para eu determinar o número de dias que eu posso ficar, sem estourar os meus R$ 500 aqui, ó, o que eu posso utilizar para poder determinar esse número de dias que eu posso ficar? Uma inequação linear. Então, vamos lá na prática. Meu modelo seria isso aqui, ó. O meu custo total, ele tem que ser menor ou igual a 500. Concorda comigo? Eu não posso passar de R$ 500. Esse é o dinheiro que eu recebi para viajar. Isso implica que, olha aqui a minha função, pessoal, minha função afim aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, a minha taxa de variação aqui a gente inverteu, né, o sentido aqui da expressão, mas aqui eu tenho o A, coeficiente angular, e aqui eu tenho o coeficiente linear. O 80 aqui é a minha taxa de variação, ó, por dia. Esse valor aqui é por dia, minha taxa de variação. Agora, qual que é o meu ponto de partida? É os R$ 200. Eu já comprometi de forma fixa R$ 200. Então, aqui, ó, eu utilizei a minha equação. Isso aqui não pode ser menor ou igual a 500. Bom, aí, para eu determinar o número de dias, é só calcular o x. Calculando o x, eu chego à conclusão de que eu não posso passar de 3 dias. 3 dias é o limite que eu tenho para poder ficar lá. Eu sei que eu vou viajar e só vou poder ficar 3 dias. Sem gastar mais nada, né? Sem direito a lanchinho, nem nada. Só isso aí. Tá? Então, você pode ficar no máximo 3 dias, considerando diárias inteiras, né? Obviamente. Então, um exemplo aí, bem prático, né? Do uso de equações lineares. Bacana, né, pessoal? Bacana, né? Interessante, né? Vou voltar aqui para o nosso... para ver se está todo mundo aqui ainda. Interessante, né, o Fábio, né? Fábio, Luiz, Thaís e Podia ter dado um exemplo menos triste, né? É Eu muito ia falar, dinheiro, professor, Dá para professor, para assim um pouquinho, para aí um pouquinho, que eu estava no raciocínio, estava ouvindo e queria copiar essa parte aí. Será que pode voltar na tela compartilhada? Aí, Aqui? por favor, só um pouquinho. Depois eu vou compartilhar esse material com vocês, tá, Fábio? Pode ficar tranquilo, tá? Depois eu vou compartilhar com vocês lá no grupo. Porque é mania para poder aprender mesmo, aí eu estou fazendo junto aqui para poder acompanhar. Mas tá bom, tá bom. Pode passar, professor, pode passar, pode seguir. Você que viaja Obrigado. muito, viu, Fábio? Você que viaja muito, você pode usar essa equação linear aí. Aí vai ser só prática. Verdade. Valeu. Vai fazer parte do seu cotidiano, essa formulazinha aí, tá? É verdade mesmo, verdade. Valeu, obrigado, professor. Então, vamos em frente, vamos lá. Bom, enfim, vamos para a solução, né? Vamos agora resolver a questão. Gente, depois que a gente aprendeu todos os conceitos, vai sair igual o pastel. Vai ficar muito... Vocês vão ver como vai ficar fácil de resolver isso. Vamos rever aqui as questões. Vamos lá. Primeiro, o enunciado que vale para as 3. O gráfico de uma função afim f de x, agora todo mundo sabe o que é uma função afim, né? Intersecta o eixo x em um ponto. Então, a gente sabe que a gente tem um ponto x, se ele intersecta, significa que eu tenho o quê? Eu tenho... vai passar no eixo... vai cortar o eixo x, né? Lá no ponto 2. E o eixo y vai ser cortado lá no ponto 3. Né, quando o meu x é 0, aqui quando o meu y é 0. Então, eu tenho 2 pontos definidos, muito bem definidos. E eu tenho uma função. Aí a pergunta que não quer calar é a seguinte:
ou a questão que não quer calar, determine o coeficiente angular da reta, que representa o gráfico da função. Depois, eu vou definir o quê? A função, propriamente dita, né? O ax mais b, eu vou ter que definir. Né? E depois eu vou substituir o meu x com 10, para ver que valor que vai dar. Entendeu? Então, você vê que é uma coisa, é uma questão acumulativa. Tem que saber o coeficiente linear, angular, para poder definir a minha função, para poder aplicar aqui quando o x é 10. E, finalmente, o que eu vou fazer? Eu tenho que considerar quais são os valores da minha função que são menores que menos 1. Tem que representar isso por meio de conjunto. Tá? Então, vamos lá. Olha só como é que fica tranquilo agora para resolver. Olha só. Primeira questão. Eu vou deixar sempre esse gráficozinho aqui, para vocês sempre se lembrarem dos pontos marcantes, né? É uma reta de primeiro grau, né? E corta o eixo X e corta o eixo Y nesses pontos que foram apresentados aqui em cima. Tá? Então, agora, vou definir o coeficiente angular. Vamos lá. Qual o meu objetivo? Encontrar o coeficiente angular. Qual o método? Utilizar a fórmula do coeficiente angular, com os pontos A e B. Eu já sei, né? Os pontos A e B. Então, vamos lá. Identificando os pontos. Então, se eu tenho aqui, o x1 e o y1, eu já tenho o primeiro ponto. Esse aqui, tem abscissa 2, né? E ordenada 0. Então, 2 e 0 é o primeiro ponto, x1 e y1. O ponto 2, eu tenho x2 e y2, que é 0 e 3. y3, E aí, eu tenho aquela formulazinha que representa a taxa de variação, né? A variação do y sobre a variação do x. Então, o A vai ser igual a quem? Agora é só substituir, tá vendo como é que é fácil, pessoal? Aqui, y2 menos y1, quer dizer, 3 menos 0, todo mundo visualizando, y2, que é o final, né? O segundo ponto. y1, que é o primeiro ponto. 3 menos 0. Agora o x2 é 0. E o x1 é 2. 0 menos 2. Então, só apliquei isso aqui. Aí eu calculo o A. Agora é só resolver. Calculando, eu tenho que A é igual a menos 3,5. Pronto. Faturei aí o que ele pediu na questão. Então, eu acho que eu estou até com ele aberto aqui. Deixa eu ver aqui, Deixa eu navegar aqui. Deixa eu estar aqui, Olha aqui, Isso aqui foi a questão, tá vendo? Só a expressão equivale a 0,2. Você chegou nesse resultado final, você tem meio ponto. Então, você conseguiu aí 0,7 nessa questão. Tá? Uma questão que inicialmente pareceu assim, muito nebulosa, mas você viu que é coisa muito simples de resolver, né? Essa formulazinha aqui é chave, tá, pessoal? Tá? Não vou dizer que vocês têm que decorar, mas tem que saber essa formulazinha aqui para definição do coeficiente angular. Tá? Ele sempre vai dar esses pontos aqui, tá? Sempre. Sempre. Bom, tá aí a minha resposta. O coeficiente angular da reta é A igual a menos 3.000. Agora vamos para a questão 2. Vamos lá. Determine a expressão da função f, calcule f10. Então, o que eu tenho que definir aqui agora é aquela função ax mais b. Aí, como é que a gente vai resolver isso? Utilizando a mesma metodologia. Primeiro, preciso encontrar isso aí, f de x igual a x mais b. Vocês já observam que a gente já tem o valor de a, né? A gente achou. E depois a gente vai calcular o valor de f10. Então, vamos colocar o 10 aqui no valor de x, para a gente poder encontrar qual que vai ser o resultado. Tá? O valor de x. Bom, na parte, fazendo assim um passo a passo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente já calculou, o coeficiente angular já está encontrado, menos 3,5. Agora, eu vou em busca do coeficiente linear, que é o b. O enunciado informa que a reta corta o eixo
y, vocês se lembram disso? Aqui, ó, y igual a 3. Ou seja, no ponto de ordenada y igual a 3. Este é, por definição, o coeficiente linear. Ele já falou o coeficiente linear. É o que corta, né? Então, logo, eu já sei o B. Simples, né, pessoal? Simples, né? Ele já falou comigo qual que é o B. Então, com isso, a minha função já está montada. Quem é o f de x? Coeficiente angular, menos 3 sobre 2x, mais o valor de b, que é o 3. Tá? O valor de 3, ó. 3 está aqui, coeficiente angular, coeficiente linear, a gente calculou no slide anterior. Maravilha. Só que a questão não para por aí. Ele quer que eu calcule o quê? O F10. Ele quer que eu calcule a função quando x é igual a 10. Então, calculando a função quando x é igual a 10, basta substituir aqui, ó, no x 10. Então, menos 3 sobre 2 vezes 10, mais 3. Calculando, eu tenho que menos 3 meios vezes 10 dá menos 15, né? 30 dividido por 2 é menos 15, mais 3 igual a menos 12. Pronto. Resolvida mais uma questão. Então, a resposta da questão 2 é que a função afim f de x é igual a menos 3,5x mais 3, e o valor de 10, né, a função para x igual a 10 é igual a menos 2. Acabou. Está resolvida a questão 2. Tá? Depois que a gente entendeu os conceitos, cara, sai igual pastel. Muito fácil. Finalmente, a gente parte para a terceira. Determine o conjunto dos valores de x, tais que f de x é menor que menos 1. Aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu já tenho definido a minha função afim, que é o f de x. Eu já tenho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar o quê? Uma equação. E aí, eu vou encontrar o valor de x em função do quê? Do cálculo que eu vou resolver. Em outras palavras, eu vou isolar o valor de x na equação e vou encontrar quais são os valores que eu tenho que representar por meio de um conjunto, no final das contas. Tá? Então, vamos lá na prática. Representar tudo isso que eu falei agora. Em primeiro lugar, resolver a equação. F de x menor que menos 1. E apresentar a solução na notação de conjunto. Primeiro passo, vou montar a equação. Quem é o f de x? Menos 3 sobre 2x mais 3. Tá? Foi o que a gente encontrou no slide anterior. Você vê que é tudo acumulativo, cara. Se você não acertar a questão 1, você não acerta 2. Se você não acertar 2, você não acerta 3. Tá? Não tem jeito. Ou você acerta tudo ou nada, né? Porque se você acertar uma, por consequência, você vai acertar as outras. E aí eu vou isolar o x, como eu disse para vocês, né? E aí vem aquela regrinha. Subtraímos 3 de ambos os lados. Então, eu subtraí aqui, ó, menos 3. Então, mudou o sinal da desigualdade? Não. Não. Então, eu tenho aqui, ó, menos 1, menos 3, e o menos 3 sobre 2, aqui eu não fiz isso. Eu dei essa mancada aqui, deixa eu ver aqui. Não, fiz aqui, ó. Assim. Menos. Vamos lá. Não posso me perder aqui. 3, eu tenho 3 em ambos os lados. Eu subtrair 3. Ou aqui, menos 4. Por que eu não subtraí 3 aqui? Ou eu fiz direto e não estou pegando aqui? Vamos seguir, depois a gente volta, tá? Bom, vamos lá. Número 3. Eliminar o coeficiente de x. Multiplicamos ambos os lados por menos 2. Então, se eu for multiplicar por menos 2, quando eu multiplico por um número negativo, o que acontece? Eu inverto a igualdade. Como o número é negativo, devemos inverter o sinal da desigualdade. Então, olha,
Agora sim, ó, multiplicando aqui, ó, menos 4 por 2, por menos 2, e menos 3,5x por menos 2. Eu vou ter aqui multiplicando aqui, né? Eu elimino, né? Menos 2, esse 2 aqui com esse 2 aqui, e positivo, positivo, fica negativo com negativo, fica positivo. Eu tenho 3x é maior que 8. Então, x é maior do que 8 terços. Essa é a resposta. Essa é a minha equação. Então, agora eu tenho que representá-la, né? Fazendo aqui a representação, eu tenho que a solução é x pertencente aos reais, tal que x é maior que 8 terços, e na notação de intervalo se eu for representar aqui em formato de intervalo, então eu tenho tudo que é à direita, né? Eu tenho maior que 8 terços. Então, ele é aberto aqui no 8 terços e é aberto aqui para o infinito, porque eu vou pegar infinitos números, né? Maior do que 8 terços. Ok? Bom. Aí, fazendo aqui um passo a passo, agora que eu já resolvi as 3 questões, depois eu vou voltar naquela 3 lá, tá, pessoal? Eu tenho uma dúvida naquele ponto, nesse ponto aqui, eu tenho uma dúvida. Deixa eu olhar aqui o enunciado, que eu estou com ele aqui aberto, o gabarito. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Certo, menos 3 sobre 2. Depois a gente volta nisso aí, tá, pessoal? Para a gente poder verificar. Eu dou uma parada na gravação aqui, para a gente não perder, não estender a gravação. Depois eu volto nesse ponto aqui, eu fiz aqui nessa jogada aqui, que eu fiz, eu subtraí os 3 de ambos os lados, mas a gente vê isso daqui a pouco. Bom, então, para a gente poder concluir, a gente vai fazer assim uma explicação, em primeiro lugar, do gráfico. Então, eu tenho aqui que eu encontrei a função afim. Então, isso aqui que a gente viu lá no início, né, esse menos 1,5, representa exatamente menos 3,5, né, 3 dividido por 2, x mais 3. Essa aqui é a minha função afim. Quais são as interseções? São os cruzamentos, tanto no eixo x quanto no eixo y. Tá? E aí, aqui eu tenho a estrutura do gráfico, o coeficiente angular, que é menos 3 sobre 2, indica que a reta é decrescente, ou seja, quando x aumenta, f de x diminui. Isso é uma análise, né? Graficamente falando, né? E o coeficiente linear é b igual a 3, indica que a reta cruza o eixo y nesse ponto, exatamente nesse ponto. Uma observação final, que é interessante, em termos visuais, é a seguinte: a reta foi traçada passando pelos 2 pontos destacados no enunciado. Vocês viram aqui. Esses pontos 0, 3 e 2 e 0 foram marcados em vermelho, que a gente marcou aqui, para destacar as interseções. E uma última curiosidade, o gráfico mostra claramente a descida da função. Para cada aumento de 2 unidades de x, quando eu aumento x em 2 unidades, o f de x diminui 3 unidades. Essa é uma ideia, assim, em termos de visualização. Isso aqui não tem nada a ver com o enunciado, não tem nada a ver. Foi pedido, mas foi uma observação final, uma conclusão final que eu resolvi mostrar para vocês, tá? Eu acho que acabou. Fechou. Então, gente, vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui a gravação, eu quero voltar naquele ponto lá para, com calma, agora olhar como é que foi. Bom, mas eu acredito que, pela passada geral que a gente deu, acho que ficou muito claro aí os conceitos que a gente quis apresentar e aplicação, não só na vida real, como também na resolução da questão. Ok? Deixa eu parar a gravação para não estender mais, para não ficar uma gravação muito extensa, e a gente volta aqui na nossa discussão.